Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Continua para novamente louvar. Aleluia. E quer dizer para a igreja que continue orando. Você não pode evangelizar, o que você pode fazer é orar constantemente para que essa igreja continue firme, continue de pé. Hoje é domingo, era para essas cadeiras estar todas completas, né? Mas tem muitas pessoas enfermas, muitas pessoas que não puderam vir, mas Deus sabe todas as coisas. Que Deus possa trabalhar na vida de cada um, para que cada um tenha saúde e possa estar aqui nos próximos dias, em nome do Senhor Jesus. Queremos orar pelo Marciano, né, que é a Paz que está enfermo, que Deus possa se abençoar a vida dele, né? E todos que estão enfermos, né, para que volte para a casa do Senhor, para que volte a estar conosco, né? Então, ore sem cessar, não se canse de orar. Ore pela sua família, pelos seus familiares. As orações são muito importantes. Glória a Deus.
a Deus, né? Vamos orar dessa vez de pé com a sua oferta. Amém, povo? Deus, Pai Todo-Poderoso. Aleluia. Pai amado, Pai querido, meu Pai, está aqui o teu povo que veio nesta noite e vão ofertar e dizimar. Deus, eu sei, meu Pai, que muitos ainda não têm para dizimar, mas que o Senhor possa abrir as portas, possa abrir, meu Pai, dar o desejo desse povo, meu Pai, de ajudar a obra do Senhor, ajudar aqui, meu Pai, porque são muitas as despesas, meu Pai, de energia, de água, Deus amado, Deus querido, de desinfetantes, são tantas as coisas, tantos gastos, que o Senhor sabe como agir. Deus, só o Senhor, meu Pai, que tem trabalhado e tem nos ajudado e a igreja tem se mantido de pé. Só o Senhor, meu Pai, que faz essas grandes coisas. Abençoa, meu Pai, teu povo, cada um que vai ofertar e dizimar, que Deus possa se multiplicar os seus talentos, o seu dinheiro, as suas finanças, meu Pai. Opera poderosamente na vida de cada um, meu Pai. Seja com cada um, meu Pai, e abençoe em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Palmas bem fortes para Jesus. Jesus, ele te surpreende, aleluia. Louvado seja Deus. Quem sabe o que me resta agora é uma noite frustrada, um barco vazio, um semblante triste e redes lavadas. Jesus não estava no barco de Pedro somente para ocupar o espaço vazio. Jesus estava usando aquela circunstância para preencher o coração
Maravilha! Oh, glória. Saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Quero convidar você para abrir a palavra do Senhor no livro de Josué, no capítulo de número 11, versículo de número 5 em diante. Josué capítulo 11, irmãos. É o sexto livro da Bíblia Sagrada. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué. Sexto livro da Bíblia Sagrada. Glória a Deus. Josué capítulo 11, a partir do versículo 5. Glória a Deus. Todos encontraram? Amém? Desde já aos visitantes, sejam todos bem-vindos. Este lugar não é outro lugar senão a casa do Senhor. Vamos ler, irmãos. Todos esses reis se ajuntaram e vieram e se acamparam junto às águas de Merom para pelejarem contra Israel. Estou lendo o verso 5, vou para o 6. E disse o Senhor a Josué: não temas diante deles, porque amanhã a esta mesma hora eu os darei todos feridos diante dos filhos de Israel, e os seus cavalos jarretarás, e os seus carros queimarás a fogo. E Josué e toda a gente de guerra com ele veio apressadamente sobre eles as águas de Merom, e deram neles de repente. E o Senhor os deu na mão de Israel, e os feriram e os seguiram até a grande Sidom, e até Misrefonte Maim, e até o vale de Mispa ao oriente. Feriram-os até não lhes deixarem nenhum. E fez-lhe Josué como o Senhor lhe dissera: os seus cavalos jarretou, e os seus carros queimou a fogo. E naquele mesmo tempo tornou Josué e tomou a Azor e feriu a espada ao seu rei, porquanto Azor dantes era a cabeça de todos estes reinos, e a toda a alma que nela havia feriram a fio de espada, e totalmente o destruíram, e nada restou do que tinha fôlego, e Azor queimou com fogo. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos falar nessa noite de mais algumas vitórias que Deus tem dado a este homem de Deus chamado Josué. Mas nós sabemos que Josué, para conquistar todas as batalhas que ele conquistou, para Josué alcançar tudo o que ele alcançou, não foi fácil a sua trajetória, não foi fácil a sua vida. Nós sabemos que lá no começo de tudo, quando o Senhor chama Moisés, o arrebata, o leva para si, Josué ele não quer conduzir o povo do Senhor, irmãos, porque se existe uma coisa na terra que é alta, não é difícil, é altamente dificílimo, é conduzir o povo do Senhor, porque são inúmeras cabeças, são inúmeros pensamentos, são inúmeras ideias para que você possa estar na frente da liderança do povo do Senhor. E Josué, vendo tudo aquilo, ele não queria se levantar, porque Josué ele testemunhou as batalhas que Moisés teve, irmão, Porém, a Bíblia diz que Deus sempre tem um projeto, e esse
projeto de uma forma ou de outra, ele não pode parar, porque se um para aqui, Deus levanta outro ali, e por aí vai, né, acontecendo a obra do Senhor. Mas louvado seja Deus que o Senhor falou com Josué. Josué se encorajou, Josué se levantou, e Josué resolveu liderar o povo do Senhor na terra. E a Bíblia diz que assim como o Senhor era com Moisés, Deus também era com Josué. E chegando aqui no capítulo 11, nós vamos ver aqui Josué indo para mais uma batalha contra alguns reis, irmãos. Reis estes que se levantaram contra Israel, né? A qual tinha um líder chamado Josué. E Josué, ele ouvindo aquelas afrontas, sabedores de que os reis tinham saído para afrontar Israel, Deus vai falar com ele e dizer para ele não temer diante da batalha, para ele não temer diante da guerra. Irmão, um líder, né, seja ele um líder religioso, seja ele um líder chefe de família, seja ele um líder do seu trabalho, ele não pode temer, ele não pode parar, ele não pode desistir. Ele vai ter as suas afrontas, ele vai ter as suas batalhas, ele vai ter as suas guerras, ele vai ter os seus momentos difíceis, mas você não vai encontrar, desde o começo de toda a terra, quando Deus colocou o primeiro semivente, até hoje, até o dia de hoje, e até amanhã, quando existir pessoas, você não vai encontrar um ser humano que teve uma vida fácil, que teve uma vida, né, ali sem problemas, sem dificuldade. Todos tiveram, mas todos que venceram é porque venceram em Cristo Jesus de Nazaré. Eles mantiveram a fé, eles mantiveram, né, firmes e fortes a esperança. Eles não acreditavam apenas naquilo que eles viam, mas eles criam, né, naquilo que eles contemplavam. E Josué aqui agora está diante de uma batalha, mas o Senhor mais uma vez fala para ele e diz: Josué, não temas diante, né, deles, porque amanhã, esta mesma hora, eu darei todos feridos diante dos filhos de Israel. Irmãos, se tem algo que Deus faz, é guerrear as nossas guerras. Deus é quem guerreia as nossas batalhas. Deus é quem guerreia as nossas pelejas. Deus é quem guerreia as nossas lutas. Deus é quem guerreia, né, as nossas afrontas. É Ele quem faz, é Ele quem peleja. Se você se lembrar ali de quando Israel ele está a caminho do Mar Vermelho, a Bíblia diz que Moisés olha e vê Faraó vindo de volta buscar o povo para o Egito. E agora Moisés precisa tomar uma decisão, porque a ordem de Deus foi: sai do Egito em direção à terra prometida. Só que agora Moisés está numa enrascada muito grande, porque diante deles está o Mar Vermelho, e se eles resolvem voltar, tem Faraó que está vindo logo atrás buscá-los de volta cativo para o Egito. E aí Moisés precisa tomar uma atitude, e nessa atitude ele vai orar ao Senhor, e Deus vai falar com ele, né? Moisés, a peleja não é tua, senão do Senhor. Agora nessa peleja, irmão, que Deus peleja por mim e por você, tem um fator determinante. Que fator determinante é esse? A minha ação, a sua ação, o meu posicionamento, o seu posicionamento. Somos nós que determinamos se nós queremos que Deus peleje por nós, porque de princípio nós já sabemos que é Deus quem peleja pelas nossas vidas, e que Ele sempre estará de prontidão para guerrear por nós e nos dar vitória. Agora, saber se nós queremos que Ele peleje por nós. Por que tem muita gente, irmão, que está cruzando os braços diante
da guerra? Por que tem muitas pessoas colocando obstáculo diante da luta, das afrontas? Não! Entenda o que eu vou dizer aqui para você. Aquele que nessa noite está sentado nesse lugar, ouvindo esta palavra, que acha que não terá luta, pare, desista, volte atrás, irmão. Você acha que não terá mais luta? Não, o caminho não é esse. Do contrário, a Bíblia diz que até o último dia de fôlego que nós estivermos na terra, nós teremos luta, nós teremos dificuldade, nós teremos aflições. Agora, o fator determinante é: eu vou parar, eu vou me esquivar, eu vou me trancar, eu vou ficar ali dentro de um lugar, ou eu vou resolver agir, eu vou resolver me levantar. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Hoje eu falei com o Senhor e disse: puxa Deus, como eu estou com saudade. De 20 anos atrás, o irmão Nilton, o irmão Gomes ligava para nós e dizia: irmão Daniel, vamos evangelizar hoje. E a gente saía daqui da Vila Peri até o João 23 para a cadeia do 27º, evangelizando um bom sucesso, levando a disse: Deus, como hoje eu estou com saudade de ouvir uma vida me chamando para evangelizar. Uma vida, porque não tem. O que nós encontramos é uma igreja que se mostra ser igreja, mas que na verdade está temendo diante da batalha. Temendo como, irmão? As armas estão baixadas, o espírito da frieza tomou de conta do coração, do pensamento de muitos. O espírito da frieza do mundo, está enfraquejando a igreja, enquanto na verdade o Senhor estava dizendo: Josué, não tema diante dele. O Senhor disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, e o que vence o mundo é a nossa fé. O que vai fazer a gente vencer o mundo é a nossa fé, irmãos. Dizia eu ontem aqui na oração, eu estava vendo uma matéria agora, irmão, e nós não temos a noção de quanto o evangelho está sob ataque. Eu vi uma lista de 10 países, e o 10º país, se não me falha a memória, é a Finlândia. A Finlândia votou uma lei que diz o seguinte: se uma pessoa, irmão Jefferson, ela lhe procurar e ela pedir oração a você, ela pedir para você o aconselhar, ainda assim você é tido como criminoso. Olha como o evangelho está sob ataque. Olha como o reino de Deus está sofrendo, irmão. Olha como que o adversário tem se levantado. Olha como a guerra ela está travada a ponto de nós tomarmos esta decisão. O Senhor disse: não pare, não tema diante deles, vá. E nesse texto eu pude observar o quanto Deus Ele trabalha, Ele peleja e Ele nos dá vitória. Irmão, o texto nos diz uma palavra que diz assim: os seus cavalos jarretará. E eu fui buscar o significado desta palavra jarretar. Quando eu abri o dicionário, eu vi que a palavra jarretar quer dizer que Deus ia imobilizar os cavalos, Deus ia quebrar o tendão deles, Deus não ia deixar eles saírem. Ou seja, o Senhor disse: Josué, tu não vai precisar pelejar, eu vou neutralizar os cavalos e nem do canto eles vão sair. Tu só vai ter que avançar para frente, porque amanhã eu vou fazer maravilha no vosso meio. Glória a Deus. Quando nós, irmãos, não decidimos parar
gente, apenas um testemunho, um relato é suficiente. Ouvira eu, há poucos minutos atrás, um testemunho de uma mulher que ela está enfrentando 3 cânceres, um no útero, um no sangue e o outro eu não lembro agora. Mas que tem dias que ela disse que abre o seu armário e, ô Senhor, que arroz gostoso, e não tem 1 quilo de arroz para ela fazer. Ô Senhor, que feijão maravilhoso, eu vou já repartir com os irmãos, assim que ele, e não tem 1 quilo de feijão para ela colocar no fogo. Que fé é essa, irmão? A fé que nos move montanha, não aquela fé que, não, eu acredito em Deus, mas eu vou ficar aqui cruzado, parado, isso não é fé. Uma pessoa enfrentar 3 tipos de câncer e manter essa fé que essa senhora não tem. Se você quiser, eu levo você lá. Ela mora aqui na cidade de Pacatuba, Pavuna, Pacatuba, tudo junto ali. E a gente resolve cruzar os braços diante de uma batalha. Eu sou ousado em dizer que eu e você, irmão, nós não temos guerra. Porque se a gente tivesse guerra, talvez aí sim a gente pararia. Se eu e você tivesse a luta de Jó, ainda assim eu não aceitaria eu e você dizer que a gente ia parar. Porque este homem, dentro da Bíblia Sagrada, ele sofreu todos os tipos de mazela. Ele perdeu filho, ele perdeu fazenda, ele perdeu jumento, ele ficou acamado, ele ficou doente, ele criou tapuru, ele criou pus, ele ficou só com a pele dos dentes, mas ainda assim, e a mulher dele abuzinando nos ouvidos e dizendo: Jó, amaldiçoa esse Deus e morre, tu não sabe, né? E ele vai e responde para ela e diz: mulher, assim como falas uma louca, tu falas comigo, porque Deus me deu, ele também tomou. Eu vim nu e nu eu voltarei, mas louvado seja o nome dele, porque ele estará no controle de todas as coisas. Que guerra a gente tem, irmão? O marido disse que a gente é feio, é uma guerra. A mulher disse que eu sou um preguiçoso, é uma guerra. Não, isso não é guerra não. Isso é mimimi. Nós somos seres humanos cheios de mimimi. Nós não queremos guerrear, nós não queremos batalhar. Deus peleja tanto por nós. O que Deus já fez por nós, muitos do nosso meio aqui, Deus já curou de câncer. Essa semana eu estava falando para um rapaz, irmão, que veja bem, às vezes parece vergonhoso para muitos, mas eu preciso falar. Estava falando com um rapaz e ele se lamentando, irmão Eduardo. Eu disse: cara, tu já viu aquela história que se eu for falar a minha história até o turro chora? Aí ele disse: o que é, pastor? Eu disse: cara, tu olha assim para mim, às vezes tu vê algo, mas se eu disser para ti, eu tenho 2 hérnias na parte íntima, irmão. Eu tenho uma hérnia do lado esquerdo e eu tenho uma hérnia do lado direito. Se eu for falar, eu tenho uma pedra nos rins. Eu vou me lamentar por isso, irmão? De maneira nenhuma. Eu vou prosseguir com o Senhor. Eu vou avançar com o Senhor. E o cara lá se lamentando, disse: ah, tá isso, aquilo, outro. Disse: meu irmão, você está respirando, você está de pé, você está trabalhando. Então louve e engrandeça o nome do Senhor por isso. Louve e engrandeça a Deus pela sua rica bondade. Sabe por quê? Porque quem guerreia as nossas causas é o Senhor. Aí no outro dia Josué deu a ordem, o exército avançou e os cavalos querendo sair, não saía. Sabe por quê? Porque Deus já tinha cortado os tendões do cavalo, irmão. Quem já sentiu dor, que no tendão, sabe o que é, não consegue nem andar, nem se colocar de pé. Agora Deus pega, corta o tendão dos cavalos e eles
que guerreia por nós, é Deus que peleja, é Deus que dá vitória, é Deus que muda o quadro, é Deus que muda a situação, é Deus que faz coisas grandes. E se você vê o texto vai dizer, se não me falha a memória, mais à frente, vai dizer que o número desses inimigos é como o número da areia do mar. Não era grande, era imenso. Mas deixa eu te dizer uma coisa: quanto maior é a minha, a tua luta, com certeza maior será a minha, a tua vitória. Quanto maior for a nossa luta, maior será a nossa vitória. Como a areia do mar. Mas o Senhor estava ali garantindo vitória a Josué. O Senhor estava garantindo vitória ao seu povo. Saiba de uma coisa, irmão: Deus nunca deixará um servo seu ser envergonhado. Deus nunca deixará um servo seu perder uma batalha. E ainda que ele permita, ele terá algum tipo de ensinamento para nós. Somos nós que decidimos o que queremos. Somos nós que decidimos o que fazer. Josué, ele viu a luta que era para liderar Israel, mas no final ele decidiu liderar. Você vai ter luta todos os dias, na sua casa, com seu marido, com sua esposa, com seu filho, com tudo. Mas e aí? Você vai se lamentar, você vai sentar e chorar, você vai louvar e engrandecer o Senhor, ou você vai estar sempre repetindo a mesma história? Não, eu creio, não estou esperando, não estou isso. Irmão, a fé sem ação, ela é morta. A Bíblia diz que assim como um corpo sem espírito é morto, a fé sem obras é morta. Não basta ter fé, tem que ter os dois. Tem que ter a fé e tem que ter a obra. Tem que ter a obra e tem que ter a fé. E o Senhor está esperando de nós uma atitude. O Senhor está esperando de nós um espírito de determinação, de posicionamento. Dizer: Senhor, eu estou cansado de estar parado. Não, meu Deus, eu quero me movimentar, eu quero evangelizar, eu quero fazer o teu reino crescer, eu quero fazer a tua obra melhorar, eu quero criar projetos para criança, eu quero criar projeto para Senhor, eu quero criar projeto para a senhora, eu quero criar projeto para evangelização, eu quero criar projeto, meu Deus, para ganhar alma. É isso que Deus está esperando de nós. É isso que Deus está esperando de cada um de nós. É isso que Ele quer. Em meio à luta, é isso que Deus espera. Em meio à guerra, é isso que Deus quer ver de nós, atitude. Josué disse: Senhor, não vou. Você pode até por algum momento dizer: Senhor, não vou, Senhor, não dá. Mas, irmão, lá no final você vai ver que dá. Você vai ver que dá. Aprenda uma coisa, igreja: esse evangelho, para hoje, ele está sendo aberto aqui e pregado. Não foi só de rosas. Essa Bíblia para hoje, ela está aqui na minha e nas suas mãos. Essa Bíblia para ela estar aberta aqui hoje pregada. Muitos homens morreram. Pedro morreu de cabeça para baixo. Paulo morreu com a cabeça fora do pescoço. Isaías morreu cerrado ao meio. Tiago morreu a fio de espada. Outro foi lançado dentro de um tacho quente. Então esta geração precisa de atitude de que, meu Deus, estamos em guerra. Qual é a guerra? A guerra espiritual, a guerra da frieza, a guerra do desvanecimento, a guerra da falta de desejo, a falta de coragem, de ser desperto. Mas, Senhor, eu preciso de uma porção do Teu Espírito
espírito para continuar guerreando e lutando de pé e glorificando o teu nome na minha vida. Esse tipo de atitude que Deus está esperando de nós, irmão. Esse tipo de determinação que Deus está querendo. Então Josué saiu para essa batalha e ele foi confiante no Senhor. Não importa o tamanho da batalha que você está enfrentando, irmão. Não importa o tamanho da guerra que você tem, seja ela pequena, seja ela grande, o importante é que quem peleja essa guerra por você é o Senhor. Agora a gente precisa confiar. Segundo detalhe aqui, irmão, não é a gente agir com o nosso braço, não é a gente agir com o nosso QI, não é a gente agir do nosso jeito. Às vezes do nosso jeito a gente sabe como resolve, ou então piora. É a gente confiar, e a gente confiar, irmão, é a gente fechar a boca, trincar o dente e se manter na oração, em peleja, em jejum, em busca, em oração, em descer no Espírito, em descer na olaria, até chegar o momento de Deus mudar o quadro e dizer: ei, Josué, não precisa você guerrear, eu que vou guerrear, os cavalos já reterão, eu vou quebrar os tendões, eu vou fazer eles pararem, irmão, porque o diabo precisa saber de uma coisa, ele precisa saber que Deus é na vida da igreja, e que quem guerreia não somos nós, é Ele, para glorificar o nome dEle na minha e na tua vida. É o Senhor que vai nos dar vitória, é o Senhor que vai glorificar o nome dEle nas nossas vidas, irmão. É o Senhor que vai fazer maravilha. É Deus que muda o quadro, é Deus que muda a situação. Deus mudou o quadro de Josué. A Bíblia diz que os inimigos dele eram como a areia do mar. Eu tenho certeza que hoje, por mais luta que eu e você a gente esteja passando, mas os nossos inimigos não estão como a areia do mar. Será se está aí numerosos? Ou será se é um que está nos neutralizando? Porque tem gente, irmão. Certa feita, eu assisti uma palestra de um jovem que ele não tinha os dois braços nem as duas pernas, mas o cara nadava, o cara era campeão olímpico, o cara só com aqueles dedinhos grudados no corpo seu, mas um verdadeiro tocador, tocava piano, amuado, irmão, porque o que nos faz parar não é a dificuldade, o que nos faz parar somos nós mesmos, irmão. Às vezes uma pessoa recebe um diagnóstico, puxa, você está com câncer, aí a tua mente já começa a trabalhar, tu vai morrer, tu vai não sei o que, vai não, irmão, não começou nem a guerrear ainda, não começou nem a agir, já está achando que vai morrer. A Bíblia diz que a nossa vida está nas mãos do Senhor. Se for para a gente morrer, a gente pode estar doente, como pode estar cheio de saúde. A vida está nas mãos do Senhor. É Ele que está no controle de todas as coisas. Deus só está dizendo nessa noite: não para, filho, não desiste. É hora de você guerrear, é hora de você reagir, é hora de você levantar, é hora de você desempunhar a espada, é hora de você tomar uma atitude, uma ação, é hora de você ir para a peleja, porque nesta peleja Deus tem vitória para te entregar. Nessa peleja Deus ele tem maravilhas, irmãos. E aqui vai um grande detalhe, aqui vai uma grande honra, e eu digo isso respaldado na palavra que a Bíblia diz que devemos dar honra a quem merece honra, e eu assim o faço, assim o respaldo, né? Abrindo aqui um parênteses dentro dessa palavra, eu me alegro muito quando nos louvores eu vejo a irmã Lourdes dando lugar, dançando, pulando, adorando. Sabe por quê? Porque é isso que a gente precisa fazer, cheio de dificuldade, mas a gente adorando, cheio de problema, mas a gente exaltando, irmão.
Porque quando a gente chega na casa do Senhor, tem que ter alegria, tem que ter ali aquele testificação que o Espírito de Deus está conosco. Não é, eu estou cheio de problema, eu vou cruzar os braços, vou ficar. Não, é Deus ver que a gente está pulando. Aquele cego, como dizer, te cala, ele não vai te escutar, a multidão é grande, mas ele continuava gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tudo bem que esse é o jeito dela adorar, o seu já é mais quietinho, ok, beleza, mas tente expressar no Senhor a sua alegria, a sua vontade, o seu desejo de dizer: Senhor, puxa, esse domingo eu tirei, eu estou aqui na tua presença, eu vim te buscar, eu vim te adorar, eu vim diante da minha guerra, diante da minha luta, eu saí de casa, o problema ficou lá, o meu marido estava brigando comigo, estava dizendo isso, estava dizendo aquilo, mas eu vim, sabe por quê? Porque eu sei que esta peleja que vai me dar vitória é o Senhor. Esse tipo de atitude, de ação que Deus quer ver. É esse tipo de posicionamento que Deus quer de nós. Josué, ele não parou. Imagine só, se Josué tivesse parado, porque o inimigo era como a areia do mar. Às vezes eu fico tão triste, irmão. Eu fui esse dia em um determinado local e um rapaz crente lá dizendo: puxa, eu estou sem tempo. E eu só olhava para ele e dizia: Deus, quem faz o tempo é Ele. Trabalha para si, quem faz o tempo é Ele, quem faz isso é Ele. Mas está sem tempo, irmão. Mas pode ter certeza que numa primeira luta que aparecer na vida de um crente assim, ele corre para os pés do Senhor. Porque a gente só quer buscar Jesus quando a luta aparece. Quando o negócio está bom, irmão, quando a gente está com dinheiro no bolso, tem dinheiro guardado, os celeiros estão cheios. Não é como a irmã que está enfrentando 3 cânceres, abrindo um armário que não tem um quilo de feijão e está glorificando o Senhor. Que fé maravilhosa é essa? Eu nem estive lá hoje, só em ouvir falar dessa fé me alegrou, irmão. Aleluia, Deus. Eu nem estive lá, foi só em ouvir falar desta fé. Porque é isso que o Senhor quer ver a gente caminhando. Diante dessa guerra você não pode parar, não pode cruzar os braços. Diante dessa guerra você tem que se levantar, erguer as mãos, dar a mão ao outro e dizer: irmão, vamos continuar, vamos prosseguir, não vamos parar. Sabe por quê? Porque Deus não escolhe um exército derrotado, Deus escolhe um exército vencedor, irmão. Só que um exército vencedor não quer dizer que ele não vai ter perca, não quer dizer que ele não vai ser atingido em alguma coisa, não. Mas aquele exército foi treinado para continuar de pé. Aquele exército foi treinado para continuar guerreando. Aquele exército foi treinado para continuar batalhando e não parar, e não desistir. É assim que o exército é treinado. É assim que o soldado é preparado. Quanto mais tempo a gente precisa para essa preparação? Às vezes, quantos de nós estamos há 5, 10, 15 anos dentro da casa que do Senhor, ainda estamos em preparação, irmão? Ainda estamos precisando? Não, já era para a gente estar preparado e preparando ainda mais outras pessoas. Glória a Deus. Era para a gente estar já curado, sarado de tantas batalhas. Porque, como eu disse lá no começo desta pregação, você acha que não vai ter luta? Então fique em casa. Vá adorar o Senhor do jeito que você acha que deve adorar. Porque você acha que não tem mais luta? Não, vou ficar aqui mesmo porque está tudo bem. É isso que muitos estão fazendo, irmão. É isso que muitos estão desistindo. Enquanto que na verdade isso é estratégia do diabo para nos tirar da presença do Senhor. Isso é estratégia do diabo para roubar a nossa salvação. Porque, irmão, a coisa mais difícil que tem na terra, sabe o que é?
é um crente ser salvo. Às vezes a nossa mente é tão pequena que a gente diz o seguinte: não, já aceitei Jesus, eu estou salvo. Não, você aceitou Jesus, você deu o primeiro passo, mas você tem que se esforçar, porque a salvação é tomada por esforço. É dessa maneira. Tu está entendendo, irmão? A gente não pode parar, a gente não pode desistir. Imagina só. Por isso que a igreja, ela está nessa batalha. Por isso que as leis têm avançado. Por isso que aí às vezes a gente vê um homem como daquele pastor Silas Malafaia, a gente vai criticar ele, pastor envolvido nisso, falando isso. Mas irmão, dentro do Brasil, é uma das vozes que tem em favor do evangelho, é ele, que vai para cima do judiciário com tudo, defende o reino, defende a obra, defende o Senhor. E ele diz: não, a Bíblia diz isso. Você vê que o judiciário defendendo a misoginia, defendendo isso. Ele disse: eu sou pastor, eu sou teólogo e eu também sou doutor, sou psicólogo. Irmão Silas Malafaia defendeu em uma conferência de psicologia que só existia, que só existia dois gêneros, homem e mulher. E nesta conferência Deus deu vitória a ele. Então, vamos pelo menos orar pela vida do servo de Deus, para Deus continuar usando ele na terra e ajudando a igreja. Porque a batalha é essa, irmão, a guerra é essa. Satanás está avançando, Satanás está guerreando. Aí por isso que a gente escuta quantas famílias cristãs tendo derrota, tendo baixa. Quantas famílias cristãs, irmão, você encontra crentes se suicidando, você encontra crentes, aí uma luta travada. Por quê? Porque talvez não tomaram o posicionamento de Josué. Josué não, ele sabia da dificuldade. Se você ler o capítulo 1, Josué vai dizer assim: ó, Senhor, esse povo é um povo duro, esse povo é um povo rebelde, esse povo é um povo cruel. Mas o Senhor disse: Josué, te levanta, porque assim como eu fui com Moisés, eu serei com você. Irmão, tu sabe o que é uma das coisas mais difíceis, principalmente para nós que lideram a obra. Hoje eu passei o dia todo sentado na mesa da minha casa, mandando mensagem para um, mandando mensagem para outro, fazendo um vídeo para cá, convidando para ali, e as pessoas dizendo: não tenho tempo, hoje não dá, hoje eu tenho isso, hoje eu tenho aquilo, hoje. E você sabendo que tem tempo, irmão, você sabendo que dá, você sabendo que consegue. Eu me entristeço não por mim, como homem, eu me entristeço como servo do Senhor, porque esta pessoa está dizendo assim: ó, não, Deus, hoje eu não quero, não, Deus, hoje não dá, não, Deus, hoje eu não consigo. É essa a maior tristeza da minha alma, irmão. Não é por mim, porque eu sou homem e você vive a sua vida, mas do reino do Espírito, quando eu lanço um convite que eu sei que dá, e a pessoa diz: não, não dá, ele está dizendo não para o Senhor. É aí onde vem a angústia no meu coração, porque a Bíblia diz que naquele grande dia, todos nós passaremos perante o juízo de Cristo, todos nós, ninguém vai escapar. E a Bíblia diz que naquele dia, irmão, quem for para o inferno, vai para o inferno consciente. Ele vai estar lá no inferno, ele vai dizer assim: ó, aquele dia o pastor me convidou para ir para a igreja, eu disse não. Ele vai se lembrar desse dia. Ele vai se lembrar do dia que você convidou ele para vir aqui para a igreja. Ele vai se lembrar do dia que você disse que ia buscar ele. Ele vai se lembrar de tudo isso, irmão. Essa é a pior tristeza. Esse é o pior choro. Porque o mundo está vivenciando. Olha, irmão, dizia eu quinta-feira, aqui na doutrina,
Que sabe qual é a pior enganação da nossa mente? É achar que Jesus está custando. Não, Jesus ainda vai demorar a voltar. É achar que a grande tribulação é como se fosse surgir um exército ali, guerreando, atirando todo mundo. Não, irmão, nós já estamos vivendo a grande tribulação. É só você olhar o cenário. Me mostre um lugar no planeta que não está em guerra. Guerra no Oriente, guerra no Ocidente, guerra na América, corrupção crescendo, pai matando filho, filho matando pai, né? O amor esfriando, o espírito do anticristo operando sobre a terra. Então a grande tribulação já está acontecendo. Só que a gente diz, não, a minha casa ainda está em paz, eu estou em paz, está tudo bem, Jesus ainda vai demorar a voltar. E não se liga que o arrebatamento ele é tomar por esforço. O que é isso? Você está aqui e Jesus te arrebata. Isso é o arrebatamento. Aí você, não, Jesus não vai voltar agora não, ainda vai custar. Irmão, eu acredito hoje, com o mundo globalizado que nós temos, não há mais um só lugar em que a palavra não tenha chegado. Pelo menos a Igreja Universal, ela está presente em mais de 200 e poucos países, irmão. Não importa, a Bíblia diz que não importa a maneira que o Evangelho é pregado, mas o importante é que seja pregado. Então, nessa forma globalizada, eu acredito que não existe mais um lugar que não tenha ouvido falar de Jesus. E nós, como está a minha vida? Como está a sua vida? Como está as nossas vidas? Diante dessa guerra. Hoje você está diante de uma guerra, mas a palavra do Senhor para a tua vida é a palavra que ele disse para Josué: não temas diante deles, porque amanhã eu vou já retar os cavalos deles. Josué, amanhã eu vou quebrar os tendões deles, e eles não terão força contra ti para guerrear e não te vencer, porque quem peleja por você sou eu, Senhor. Você pode se colocar de pé nessa noite? Vamos adorar. Vamos adorar. Cadê a Paulo? Vamos adorar o hino 509 da harpa, irmão. Glória a Deus. Quando o Jordão passávamos unido, era o número dos inimigos, era como a areia do mar. Mas o Senhor disse: avança, vai para frente, não para, não desiste. Glória a Deus. Glória a Deus, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eita, Deus poderoso. Eita, Jeová. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Se você tiver harpa aí, irmão, quiser abrir sua harpa, o hino 509. Olha o que o Senhor está falando para nós. Glória a Deus. Quando o Jordão passarmos unidos e entrarmos no céu, veremos lá como areia da praia os empilhos. Ó, que gloriosa vista será. Como areia da praia,
fornalha. É o Senhor que te garante vitória na terra. Ele é contigo, diz o Senhor. Aleluia. Aumenta a fé, Senhor. Aumenta a fé, a esperança. Aumenta essa vontade, meu Deus, de cada dia te servir. Aumenta essa vontade de cada dia te buscar. Aumenta essa vontade de cada dia, meu Deus, te adorar. Aumenta essa vontade de cada dia confiar, esperar ainda mais em ti, meu Deus. Meu Deus, não deixa que esse mal chamado frieza, desânimo, alcance a nossa porta. Mas, Senhor, nos mantém com tochas vivas e acesa, meu Deus, nos permitindo sempre guerrear diante do Senhor. Oh, meu Deus, essa noite, meu Deus, dê vitória ao teu povo, dê vitória à igreja, dê vitória a cada um que aqui está, Senhor. Pai, ajuda, meu Deus, ajuda muitos. Não deixa o teu povo desistir, não deixa o teu povo parar. Dá nós, Senhor, estratégia, dá nós sabedoria, dá nós entendimento, dá nós visão, dá nós discernimento, Senhor. Meu Deus, acrescenta-nos a fé em tempos difíceis. Mostra a tua glória em nosso meio. Ó Pai, eu oro por aqueles, meu Deus, que hoje não conseguiram chegar aqui. Eu oro por aqueles, meu Deus, que hoje o desânimo não deixou chegar aqui. Por aqueles que a frieza não deixou chegar aqui. Por aqueles, meu Deus, que estão saudáveis, mas que não puderam chegar até aqui. Eu oro por eles. Visita eles, meu Deus. Anima eles novamente. Desperta eles novamente para a batalha. Desperta eles novamente para a guerra, para a luta. Meu Deus, nós sabemos que os dias são maus, que os dias são difíceis, mas o Senhor deu vitória a Josué. Josué foi lá e destruiu a todos a fio de espada, sob o comando do Senhor. E a ordem do Senhor para nós é: não parem, não desistam, sejam fortes e corajosos, porque eu sou com vocês. Pai, eu determino nessa noite que haja unção, avivamento, haja coragem, ousadia, intrepidez do Espírito, que haja o mover do Senhor no nosso meio. Levanta a nossa cabeça, nos faz olhar para o alvo, porque é lá de cima que vem o nosso socorro. Oh Deus, eu determino isso nessa noite sobre a igreja, sobre o teu povo, que nós possamos cantar o hino da vitória, que nós possamos, meu Deus, entoar louvores de cânticos ao Senhor. Pai, muito obrigado, porque o Senhor é conosco. Não desistiremos, não pararemos e não voltaremos atrás, porque o Senhor é a nossa bandeira. O Senhor é quem peleja por nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Porque agindo o Senhor, ninguém pode impedir o teu agir. Pai, assim tomamos posse dessa palavra, e assim continuaremos avançando em Cristo, por Cristo e com Cristo, para a glória do teu nome. E todos que acreditam assim, digam amém bem forte nessa noite. Aleluia. Amém? Irmão, deixa eu dar só alguns avisos. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, terça-feira, nosso culto de avivamento espiritual, estará conosco o pastor Edivaldo, trazendo, ministrando a palavra do Senhor, tá certo? Eu lhe convido para estar conosco. Terça-feira é feriado, então acredito que pouquíssimas pessoas trabalham, né?
Então, venha estar conosco, venha orar, venha buscar, venha louvar, venha engrandecer o nome do Senhor na terça-feira conosco, no nome de Jesus, né? Se o problema, pastor, eu estou com problema, pede ajuda, a gente vai pagar o Uber para você me adorar. Se o problema for o transporte, a gente paga o moto Uber, faz alguma coisa, mas o importante é você adorar, irmão. Tá certo? Eu lhe convido para terça-feira estar conosco. Então, encerrado a palavra, encerrado isso, irmãos, quero abrir 2 parênteses que hoje eu já fiz isso lá no grupo da igreja, e hoje nós temos poucos visitantes, eu consigo fazer isso. Irmãos, a gente percebe sempre, né? Às vezes alguém diz assim: puxa, a igreja não tem um retiro, puxa, a igreja não faz isso, puxa, a igreja não faz aquilo, né? Mas, irmãos, esta igreja, até onde eu tenho ciência, aos 43 anos que eu tenho, este ano, essa igreja começou e ela está debaixo de oração. Nós começamos o mês de janeiro com o propósito de 31 dias de oração. Logo depois, irmãos, começamos os cultos campais, que acontece toda a última sexta-feira do mês. E também estamos com oração sempre um sábado sim e outro não. Então, irmãos, minha cobrança que eu fiz lá no grupo hoje é que a gente vê parte que da igreja, metade da igreja e outra metade não. E a minha pergunta é: será se você não consegue tirar uma quinta-feira na semana, ou uma quinta-feira no mês, para vir um culto de doutrina? Será se você não consegue tirar um sábado no mês, ou um sábado durante a semana, para participar da oração, irmão? Isso é comprometimento. Falaram eu hoje, lá no grupo da igreja, sobre esse compromisso, irmão. Se você pegar Davi, ele colocou no coração o desejo de levantar a casa do Senhor. E quando Davi, ele quis levantar a casa do Senhor, Davi deu o melhor. Você sabe qual foi o melhor? O ouro, a prata, o diamante, todas as pedras preciosas, irmão. Ele disse: eu quero o melhor. Se eu estou habitando em palácio, meu Deus tem que habitar melhor do que eu. Esse foi o desejo de Davi. Deus só não permitiu ele construir o templo, mas quem projetou foi ele. Ele passou para Salomão. No caso de Neemias, irmãos, estava ocupado levantando os muros de Jerusalém, e ele recebeu um convite para ele descer. E se Neemias desce, ele disse: não posso descer, estou ocupado numa grande obra. Pergunta a você: qual é o melhor que você tem dado para a casa do Senhor? Não é financeiro. Financeiro, todos nós sabemos que é necessário. Qual é o melhor? Você tem dado o seu melhor tempo? Estou falando aqui, irmão, para toda a igreja, porque a gente percebe que metade sempre está. Que dia de sábado são as figuras repetidas, todo mundo que já está ali. É um trabalho, é um culto campal, né? Então, puxa, será que se durante o mês eu não consigo tirar um sábado? Puxa, será que se durante o mês não consigo tirar uma quinta-feira? É igual eu dizia lá no grupo, né? Para mim, irmão, para mim, não estou dizendo que é a Bíblia, para mim, para o pastor Daniel, um crente sem um culto de doutrina, ele se torna um crente raquítico, doente, porque ele vai viver no achismo dele. Pode prestar atenção que quando você conversa com algumas pessoas, ele diz assim: mas pastor, eu acho. Ou então, muita gente cita e diz assim: não, mas está escrito na palavra aqui do Senhor, né? Quer ver só um exemplo simples, irmão? Tem muita gente que diz assim: a Bíblia diz que se cair uma árvore, não, a Bíblia diz que não cai uma folha de uma árvore. Irmão, isso não está escrito. Não existe isso escrito na palavra do Senhor. Isso é um entendimento que se pegou. Você não vê um texto que a Bíblia diz só cai uma, não. A Bíblia vai falar da permissão do Senhor, mas não vai dizer que cai uma folha da árvore, não. E aí a gente começa
ouvir, é igual aquela história. Você conta uma mentira e de tanto falar ela se torna. Então, o que falta é entendimento nosso. Mas como a gente vai entender, como a gente vai aprender se a gente não participa de doutrina? Porque a doutrina é onde a gente trata de algum assunto interno aqui da igreja. A doutrina é onde a gente tira dúvida. A doutrina é onde a gente estuda. A doutrina é onde a gente aprende, né? Então, eu convoco você, irmãos. Esse ministério, ele é um ministério voltado para a família, onde nós pensamos sempre no melhor para os irmãos. Por exemplo, são 8 horas, começamos o culto às 6, estamos terminando o culto às 8. Horário acessível para todo mundo. Toda quinta-feira era para a gente fazer 2 horas de culto. A gente faz 1h20, 1h30 de culto, irmão. Todo sábado era para a gente orar 2, 3 horas. A gente só ora 1 hora, de 7 às 8. Então veja que a gente sempre oferece as melhores oportunidades para todos, mas o que a gente vê muitas das vezes metade com aquele desejo e metade que não pode por algum motivo, né? E aqui, irmãos, dentro desses parentes, a gente sabe que nós vivemos nessa terra, a gente tem trabalho, a gente tem doença, a gente tem problema, a gente tem alguma coisa, mas veja bem, o que eu estava falando para você. Será se numa escala de 1 mês eu não consigo tirar uma quinta-feira, nem que eu não venha as outras quintas, mas uma quinta-feira, será se eu não consigo tirar para assistir um culto de doutrina? Será se nem que eu não venha os outros sábados, será se eu não consigo tirar um sábado para participar das orações? Você está entendendo? Então é isso. Por isso que quando a gente vai ver o povo, irmão, tem um projeto para tudo, né? Se eu for falar aqui, nem esses projetos, mas para o Senhor, pense nisso. Hoje eu me levantei com o desejo de ouvir uma pessoa me chamando para evangelizar. Eu não encontrei, mas o Senhor, Ele vai levantar um povo valente na terra. Amém? Mais alguma coisa, Paulo? Está anotando alguma coisa? Não? Irmão Paulo está anotando o nome das mães aqui, que a gente está preparando uma festinha para as mães. Vamos uma lembrancinha para as mães, né? Também acredito que, fora isso, mais nada, convidar você para se colocar de pé para a gente orar ao Senhor, a gente agradecer ao nosso Deus por esse dia, em nome de Jesus, irmãos. Vamos orar? Põe a mão no seu coração. Querido Deus, amado Senhor da glória, Deus, desperta em nós o dom do Teu Espírito que há em nós, Senhor. Desperta em nós o dom para servir de todo o nosso coração. Desperta em nós, Senhor, o desejo e o compromisso com Teu Reino. Assim como Davi quis o melhor para a obra, foi para a obra, Senhor, para o templo, doando ouro, prata, diamante, rubi. Deus, ensina a gente a dar o melhor de nós, ensina a gente a doar parte do nosso tempo. Meu Deus, ainda que a gente tenha compromisso com a nossa família, ainda que a gente tenha compromisso com as coisas terrenas, mas faz a gente também ter compromisso com as coisas do Senhor. Meu Deus, e para isso eu te peço, desperta em cada um de nós, Senhor, para a glória do Teu nome. Pai, nos leva em paz, em segurança, nos livra do mal, da bala perdida, e nos livra, meu Deus, das artimanhas, das ciladas do inimigo. Ó Deus Todo-Poderoso, tenha piedade e misericórdia de nós. Senhor, perdoa as nossas falhas, nossos pecados, nos lava no Teu sangue. Deus, nos cobre com o Teu poderoso sangue. Pai, eu te peço uma semana abençoada para o Teu povo e para a igreja. Ó Deus, te peço que o Senhor nos guarde e nos livre de todo mal, pois como ministro do Senhor na terra, eu peço ao Senhor, meu Deus, que abençoe a cada um de nós. O amor de Deus, a graça do Pai, a comunhão do Filho
e as doces consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre esta igreja, não só hoje, mas para todos sempre, e que crer diz amém. Irmão, 30 segundos. Amanhã, 6º dia de campanha na casa da irmã Zilmar. Quem quiser participar, aqui no fundo do terminal de Siqueira. Se não, se encontra ali na casa do irmão Marciano, e a gente desce para lá no nome de Jesus. Amém? A partir das 7 horas.